Está começando mais um 8 e a Faixa. Seja bem-vindo a esse spin-off do Peladranet, um programa em vídeo em que eu abordo uma matéria que chamou muito atenção nesse final de semana, uma pauta já adiantando para o programa, para o Peladinha Recorrente, que sai toda quinta-feira. Vou começar o programa de hoje dizendo que foi por acidente, mas eu acabei de notar na hora que eu dei rec aqui que eu tô vestindo a roupa rosa do Vasco do Outubro Rosa de alguns anos atrás, de uns 3, 4 anos atrás. Eu acho essa camisa linda demais, mas hoje eu vou falar sobre machismo, então eu tô aqui o orgulho de Damares Alves, né, pra falar sobre esse tema tão curioso e importante de ser abordado e tantas vezes menosprezados, falar sobre o machismo não só do Ramon Dias, mas usando ele como pauta. Obviamente você já viu no título do episódio, por conta da declaração dele, mas eu quero mostrar pra vocês comentários e fazer um react aqui breve. Lembrando que esse programa chama 8 e a Faixa porque eu sou camisa 8 e essa aqui é a faixa. Eu tô com uma camisa que não tem 8 nas costas, então não vou mostrar bundinha. O 8 fica pelo meu copinho mesmo, com tranquilidade. E você pode assisti-lo em vídeo no Spotify. Se você quiser só ouvir, pode ouvir em qualquer agregador de podcast, como sempre. Tá tudo bem, Peladinha é pioneiro, raiz na divulgação de podcasts em áudio, então aqui permaneceremos. Mas deixa eu falar um bagulho pra vocês aqui, enquanto eu penteio o meu cabelo com os dedos, dou uma leve ajeitada, que é sobre o Ramon Dias, a declaração que rolou no fim de semana. Ramon Dias, atual treinador do Internacional, empatou com o Bahia por 2-2 no Beira-Rio, e aí ele reclamou com a anulação do gol do primeiro tempo da partida, quando o placar ainda estava zerado, e o árbitro Lucas Paulo Torresin anulou por falta do mercado em William José na origem da jogada. Aí, no meio da reclamação do Ramon Dias, ele diz que vai falar com o presidente, que não pode ser que um clube tão importante se passe isso, o que aconteceu hoje, porque foi incrível. O futebol é para homens, não é para meninas, é para os homens, disse Ramon Dias na coletiva pós-jogo. Lembrando que não é a primeira vez que o Ramon fala um negócio desse. Quando ele estava à frente do Vasco contra o Bragantino lá em 2024, em abril, pouco antes dele ser goleado pelo Criciúma e ser demitido do Vasco, na verdade se demitir, depois voltar atrás e dizer que foi demitido, e aí um cuzão Ramon Dias pros vascaínos, todo mundo sabe disso, mas pouco antes ele reclamou de uma jogada ali e que uma decisão rolou no VAR, e ele chegou a concluir a frase dele com uma senhora, uma mulher interpretou um pênalti de outra maneira. O futebol é diferente, principalmente que o VAR seja decidido por uma mulher. Então, veja bem, num primeiro ponto, não dá pra defender Ramon Dias, porque isso é um conceito que ele tem como ser humano, e ele já demonstra isso. Não é uma forma ruim de se comunicar, não é um jeito ruim de falar, de se expressar. É uma opinião machista de um cara que é culturalmente um machista também, e ele já mostrou isso em várias ocasiões, não só nessa do Internacional, como eu tô mostrando essa do passado do Vasco para ilustrar. Bem, o Ramon emitiu um comunicado no próprio domingo nas redes sociais desculpando pela sua fala machista, falando: na minha entrevista coletiva depois da partida de ontem, usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo, reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio, peço desculpas por isso, precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado. Escreveu aí nas suas redes sociais o treinador argentino, treinador do Internacional, que mandou uma notinha, hein? O Inter mandou uma notinha falando que o treinador fez uma comparação infeliz, que ele reconhece que se expressou de forma inadequada, pediu desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado. O Esporte Clube Internacional reafirma seu compromisso com respeito e valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. O lugar de mulher é onde ela quiser. O clube é reconhecido por sua histórica defesa do futebol feminino e pela forte presença feminina em seu quadro social, sendo uma das instituições com maior participação de mulheres entre seus associados no país. Sede da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, 2027, o Internacional reforça na prática seu compromisso com igualdade, inclusão e respeito, valores que fazem parte da identidade colorada. Eu acho que eu vim aqui no programa de hoje lembrar que também em 2024, na fala no Vasco, o Ramon também se desculpou depois, falando que se interpretaram mal, a declaração dele pede desculpa, porque ele quis dizer que não é só uma pessoa que pode tomar decisão tão importante. Enfim, não quis dizer que era sobre uma mulher, e sim sobre uma pessoa. Mas por que então usar a palavra mulher, né, especificamente? Não cabe essa desculpa, ninguém engoliu na época, e ninguém engole hoje. E assim, eu acho que tá correta a nota no Internacional, eu entendo. O que me ofende, e aí ofende, eu acho que deve ofender muito as mulheres, e deve magoar, primeiro, fica sempre só na nota, né? Nunca a discussão sobre o machismo ela tem um peso que ela poderia ter. Nunca a discussão sobre o machismo leva a, de fato, uma revolução no esporte que conquiste lugares de respeito para as mulheres.
Seja na mídia, seja na arbitragem, seja como profissionais dos clubes, etc. Não sei. Pra mim, a impressão que fica é no futebol masculino, as mulheres vão sempre se contentar com um papel de deboche. Acontece isso com a Renata, narradora, né, que várias vezes é ridicularizada, humilhada, de forma que os narradores não passam por isso, mesmo quando sacaneiam o narrador, o Galvão Bueno errando tudo aí, porque tá mais velho, e tá já não com a memória e com a língua tão afiada quanto já teve. A gente sabe que a galera ri, mas inclui as pessoas. E com as mulheres, se ri pra debochar, se ri pra excluir. E isso acontece em todas as esferas, da mídia, da arbitragem e tudo mais, das profissionais de N formas. E aí então vou botar o fone aqui pra fazer um react rapidinho de um vídeo do Instagram da Cazé TV, em que as meninas estão conversando. E eu nem vou apresentar o vídeo, deixa ele começar e aí a gente já discute ele, já reage a ele. Eu não sei se vou tocar ele na íntegra, talvez na edição eu corte algumas partes, mas vai dar sentido pro vídeo, confia. Já falamos sobre isso, né? Eu acho que a gente não é setorista de gênero, é bem cansativo, eu tava no jogo, então quando acaba o jogo, todo mundo falando sobre isso, você quer se enfiar dentro de uma vala e ficar lá por dias, porque a Amanda vai concordar comigo, é bem cansativo falar sobre isso, porque a gente trabalha e ama um esporte que claramente nos odeia. Olha o poder disso, né? Olha o poder disso, de falar que ama e trabalha um esporte que claramente nos odeia. Eu concordo totalmente com a afirmação dela. Inacreditável. A Bárbara Coelho condensa muito bem a revolta que tem que ser geral. É frustrante que o esporte não abra verdadeiramente espaço para as mulheres e quando abre, parece que o faz para ter mais uma forma de machucá-las, né? Mas vamos seguir o vídeo aqui. É uma situação normalizada, não é à toa que o Internacional não tomou nenhuma atitude em relação ao que aconteceu, né? Simplesmente seguiu a vida, tá priorizando pautas que são mais importantes no momento, como a má fase do time. E essa misoginia, porque muitas das pessoas que trabalham no Internacional e muita gente que trabalha com futebol concorda com o Ramon, e é por isso que as pessoas não se manifestam. E é mais um dia triste, é mais um dia que pra mim o futebol perde, mas é mais um dia também que dá um recado muito claro, que o machismo no futebol ele vai demorar a morrer. Ou talvez a minha geração e a da Amanda nem vá ver essa página virada. Na sociedade, se uma pessoa é machista hoje, a gente consegue trazer isso para uma pauta com maior relevância, a gente condena, a gente fala, a gente pune. Tem pessoas aí que são, né, denunciadas em compliance de grandes empresas e sofrem grandes processos, às vezes precisam se desligar por conta de misoginia. O futebol permite. O futebol permite na arquibancada, o futebol permite no jogo, o futebol permite com as profissionais que trabalham no campo e permite que grandes técnicos se manifestem dessa forma. Então, gente, eu vou trazer um sentimento pessoal enquanto mulher jornalista. Eu tô muito cansada. Aos 37 anos, falando sobre isso, há tanto tempo, já vivendo do esporte, eu tô muito cansada. Então, assim, falar sobre isso me cansa. Assistir essa entrevista me cansa. Porque vai passar. Eu vou gritar, a Amanda vai gritar, eu sei que os meus amigos concordam e estão com a gente, mas vai passar. Vai ser mais um episódio isolado. Isso não vai ser tratado da maneira que deveria. Então, eu tô cansada. Pra fechar, assim, meu comentário. Eu fico muito triste, eu tava lá, a Amanda trabalha com futebol, vocês trabalham com a gente fala de futebol o dia inteiro, a gente ama o que faz. Só que a gente, pelo olhar, pela lente do esporte, nos resumem a isso. A uma coisa frágil, a uma coisa pequena e a uma coisa que não deveria estar ali. É assim que nos enxergam. Eu acho perfeita a revolta, perfeita a colocação da Bárbara. É triste e eu imagino o quão cansativo deve ser. E a fala da Bárbara me leva a questionar não as mulheres e o cansaço justo que elas sentem em relação a essa luta de toda hora terem que se provar, toda hora terem que, parece que comprar ingresso de novo pra poder estar ali, sabe? Ficar mostrando, não, eu tenho ingresso aqui, ó, eu posso estar aqui. E ninguém as acolhe da maneira que elas devem. E acho que diz mais sobre os homens do esporte, que são quem tem o respeito e a autoridade. O que os homens do esporte nas posições de poder estão fazendo para garantir com que o futebol seja um local para as mulheres também trabalharem. Porque, pasme, o treinador da seleção feminina de futebol é um homem, Arthur Elias, com grandes trabalhos pelo Corinthians e agora fazendo um trabalho promissor pela seleção brasileira. Então por que a gente não tem mulheres sendo acolhidas com o mesmo respeito no futebol masculino? A gente sabe o porquê, a causa é o preconceito de gênero, a causa é o machismo, mas entendo o cansaço e eu acho que é injusto com as mulheres que elas sejam responsáveis por lutar sozinhas, né? A gente tem um papel importante também como torcida, como mídia no meu caso,
Enfim, a gente tem um papel muito relevante, muito importante, e o nosso silêncio serve aos poderosos. Vamos seguir o vídeo aqui, tem mais um trechinho muito interessante da Amanda Viana. Eu acompanho a sua opinião e pra mim é aquilo. Mais uma nota vazia, mais uma nota genérica. O Internacional também colocou uma nota nas redes sociais bastante genérica e a gente não vê nada mudando, a gente não vê nenhuma postura realmente pra tentar acabar, tentar coibir isso, e notas genéricas e ninguém mais falando sobre, né? Só ali a imprensa destacando nos programas, mas ninguém do mundo da bola, vamos dizer assim, falando sobre. Não acho que vai ser o último episódio, até do Ramon Dias, porque ele já fez isso no Vasco, falou que precisa evoluir, mas não evoluiu depois daquele episódio. Então, realmente, é muito cansativo e a gente queria que visse só falar do jogo. É perfeita a colocação da Amanda, perfeita. Eu acho que a frustração passa muito por aí, sabe? Em sentir que existem promessas vazias, né? Quando mulheres são colocadas aí por canais de TV de forma muito digna e honesta, como a Renata Silveira conquistou na Globo o lugar de narradora, e outras mulheres também estão conquistando seus espaços, como a própria Amanda, a Bárbara na Cazé TV, infelizmente a gente permite que um treinador saia com uma declaração dessa sem ser imediatamente rechaçado. Eu acho que a gente subvaloriza a nossa condição de enfrentamento numa entrevista coletiva, e eu falo de nós mídia, e aí dos jornalistas que eu não me incluo nessa, mas me incluo na parte de comunicação. Por que ninguém rebate ele na hora, com a falta de respeito que ele demonstrou pelas mulheres? Por que ele não é encurralado no momento que ele é preconceituoso? Porque é disso que nós estamos falando, de preconceito de gênero, de machismo e, em última instância, de violência também, porque uma coisa leva a outra. O Ramon Dias pode não ter sido violento no sentido clássico da palavra, mas dizer que o futebol não é lugar para as mulheres, não existe um segundo sentido que as pessoas tentam se convencer. É violento e acabou, porque tenta colocar as mulheres num papel ou de não possibilidade de existência dentro do esporte, ou de subserviência, de sempre colhendo as migalhas, ficando com o resto que lhes cabe, porque elas não são grandes o suficiente para andar ao lado desses velhinhos pequenos e medíocres, como esse senhor vagabundo, nas palavras, Ramon Dias. Mas o assunto de hoje, no fim, é muito além do Ramon Dias e da sua vagabundagem nas palavras que eu acabei de citar. É sobre o público do futebol e a cultura que se constrói. Nesse mesmo vídeo que eu acabei de tocar pra vocês, eu vou dar uma rolada na aba de comentários dele, para vocês darem uma olhada comigo no que é dito sobre essas mulheres e sobre quem reclama do que foi dito pelo Ramon Dias. Então se prepare pelo Chernobyl, desculpa pela radioatividade do que eu vou te mostrar agora. Tem aqui o comentário do Ergueron Xavier, falando: não é machismo, é a verdade. O C. Kaique Personal mandou: valeu, Ramon, entendemos o que você falou. Raul Ricardo: Ramon está certo. Antônio Alencar 19, o cara tá certíssimo, com C no certíssimo no final. Parabéns, Ramon, falou por muitos brasileiros. Renan Ribeiro 94, estamos com você, Ramon Dias. Vitor VR 99, Dom Ramon sempre sensato. Loirane Santos, tropa de quem concorda com o Ramon. Daniel Giovanni mandou um gif de alguém lavando louça, que é uma clássica, né, forma de ofender uma mulher. Martins Nádia, tô contigo, Dom Ramon. GCAB10, estamos todos com Ramon. Lucas SZ04, força Ramon, estamos todos com você. Caxim Fox 777, Dom Ramon o Bravo. Flávio CS13, mimimi. O Léo 3030 mandou: mas aí tu vai ver futebol masculino, é narradora feminina, bandeirinha feminina, juíza feminina, tinha que ficar cada um no seu quadrado, mulher narra futebol de mulher, apita jogo de mulher e tá tudo certo, mas confundem tudo. Se for analisar também o público dos jogos femininos, quase não dá mulher, muito mais homem na arquibancada. Doiseira tudo isso, ninguém odeia as mulheres, apenas elas não desempenham o mesmo que o masculino. E tem, obviamente, muitos comentários sensatos aqui. A Flávia Pan falando: obrigado, Amanda, muitos deles não estão preparados pra conversa, deveriam, claro, mais. E a galera xingando aqui, mimimi demais nos comentários pra elas. A publicitária falando que é a segunda vez que ele fala aqui do desconforto que tem de mulheres do futebol. A Nina de Abreu Carvalho: o esporte não nos odeia, eles nos odeiam e nós não vamos parar. Mas, infelizmente, a imensa maioria dos comentários é preconceituosa em relação às mulheres, é exclusiva, é excludente em relação a elas. E eu quis trazer esse assunto aqui porque realmente a Bárbara Coelho tem razão quando ela diz que tá cansada, tá exausta. Porque ela olha a seção de comentários e ela fala um negócio simples e óbvio, e a galera teima por puro preconceito e discurso de ódio. Não é de outra forma que dá pra interpretar. É lamentável que a gente viva um esporte dessa forma e que no mínimo, a galera que está presente não comece a combater isso de perto.
A gente precisa que jogadores sejam vocais sobre isso, que a mídia seja vocal sobre isso, e em especial a torcida seja vocal sobre isso também. Entretanto, todo o sistema, o ecossistema do futebol está corrompido por uma sociedade machista que se expõe de uma maneira ainda mais desinibida e descabida num ambiente como o do futebol. Então, eu quis trazer isso para vocês para enojá-los, sim, também, porque eu acho importante sentir nojo desse tipo de declaração. Veja bem, de todas essas declarações, eu até acho que a do Ramon Dias nem é tão grave assim quando você vê a galera que concorda com ele, o que eles pensam. Mas diz muito sobre o porquê que a gente tem que inibir a do Ramon Dias, que é para não dar razão para o chorume que vem na sequência e para o ódio e para a violência que isso representa para as mulheres. Então, te trago essa reflexão no programa de hoje. Peço que você pense muito no assunto e que você não seja mais uma voz colaborando ou mais um silêncio que colabore com o coro altíssimo que brada o preconceito e o machismo. Infelizmente, o machismo cultural tá aí, a gente lida com isso e temos que ser peças ativas no sentido contrário, sempre rejeitando esse tipo de pensamento e acolhendo as mulheres. Porque, diferente do que citou o outro cara aí, que eu nem lembro o nome dele no comentário, não tem que ficar cada um no seu quadrado. Nós estamos falando sobre cobertura de mídia. E cobertura de mídia não é excludente no futebol. O único motivo da gente não ter mulheres e homens do futebol jogando junto é, enfim, todo o estudo biológico e tal, de composição física, tudo mais, que muito é debatido há muitos anos. Não tem por que mulheres não poderem trabalhar numa comissão técnica, mulheres não poderem trabalhar na mídia, na arbitragem. Todo mundo que tenta fazer o cada um no seu quadrado, no fim tá só perpetuando o preconceito, fingindo que se importa. E não basta a gente simplesmente ficar aqui olhando e falando, não concordo. A gente tem que realmente ser peça importante, atuar contra esse tipo de corrente de pensamento. Toda a minha solidariedade às mulheres que trabalham no esporte, às mulheres que gostam do esporte, às torcedoras e às que gostam de praticar o esporte também, seja de maneira profissional, semi-profissional ou amadora, brincando, enfim, jogando bola. Acho que o futebol ele tem que acolher. O esporte presta um papel não só atlético, competitivo, mas um papel social, né? De uma menina entender quais caminhos ela pode ter, ela pode exercer, pra gente abandonar a questão da Mares de meninas usam rosa e meninos vestem azul, a gente ter mais meninos de rosa, se eles quiserem, fazendo coisas que eram tradicionalmente femininas, e mais mulheres de azul, entre aspas, fazendo coisas que tradicionalmente eram vistas como masculinas, tal qual o futebol. Que a gente possa ser ferramenta para superar o machismo e não para fazê-lo vencer. Beleza? Me conta o que você achou nos comentários desse episódio lá no Spotify e desculpa por ter te feito passar raiva. O site do Peladranet é o peladranet.com.br. Lá tem link para nossas redes sociais, grupo de Telegram, também para as redes particulares de cada um dos membros aqui do Peladinha, assim como na descrição de todos os episódios. Tem também link para os produtos na Podcast Store. Lembrando que Originais do Fute é uma parceirona nossa, produtos originais tanto novos quanto usados, material de época desde os anos 90, anos 2000 até os dias atuais, mais de 3.000 peças no catálogo diferentes, loja física em São Paulo, na Rua Desembargador do Vale 1060, ali em Perdizes, frete grátis para todo o Brasil, site todo e até 6 vezes sem juros, originaisdofute.com. O Instagram, @originaisdofute_, com novidades diárias que sempre aparecem lá primeiro, cupom PELADA10 com 10% de desconto, e se for na loja física, fala com os caras lá no balcão que você é ouvinte do Peladinha que rola desconto ao vivo também. Obrigado aos ouvintes que compareceram ao stand-up em Curitiba, foi maravilhoso fazer e eu fiquei muito feliz, tamo junto, é muito bom ter o carinho de vocês. Colabore com o Couber no Seu Orçamento no Apoia-se, no Patreon ou na nossa chave Pix, enfim, na plataforma que melhor te satisfizer. A chave Pix é podcast@peladranet.com.br, que também é nosso e-mail. Lembrando que acabamos de virar novembro, se você quiser vir e gravar com a gente em novembro, vagas abertas aí pros ouvintes cris-cris, só colaborar com R$300 e você entra na mesa pra debater com a gente. É isso, um beijo, um queijo, fica com Deus e até a semana que vem, na verdade até quinta-feira pro próximo Pelada na Net. Alegria!